A paz do Senhor, amados irmãos, e a todos aqueles que têm o prazer de ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 19. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele e os 600 homens com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, com 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Redobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Essa passagem nos faz relembrar que Davi, nessa época, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele foi pedir ajuda ao rei de Aques, dos filisteus, os filisteus, e o rei Aques deu-lhe um lugar para ficar na sua terra, chamada Ziclag. E Davi, com seus 600 homens, foram para Ziclag e moraram aí, juntamente com as suas famílias. Davi estava com as 2 esposas e os 600 homens também, todos com suas famílias. E um dia, no capítulo 29, anterior a esse capítulo que nós lemos,
o rei Saul e o rei Aquis iam guerrear entre si. E Davi, como aliado do rei Aquis, ele tomou posição para ajudar o rei Aquis, é claro. Mas, pela providência divina, os príncipes filisteus, quando viram Davi, reconheceram ele. E como eles iam lutar contra os hebreus, eles foram contra e falaram para o rei Ax ele dispensar o rei Davi o que aconteceu. E quando eles voltaram para Ziclag, e aqui começa o capítulo 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado a fogo. Isto é, quando aqueles 600 homens e Davi chegaram a Ziclag, estava tudo queimado a fogo, estava tudo, eu acredito, não tinha sobrado nada. Levaram as mulheres, levaram as famílias, levaram tudo. E naquele exato momento, como está aqui no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Vemos aqui, irmãos amados, que os homens, por mais que sejam homens valentes, destemidos, que não têm receio em enfrentar outros com espadas e lanças e outras armas, eles choram quando é envolvido as suas famílias, suas esposas, seus filhos. Por quê? Porque a família é um esteio do homem, é aquilo que complementa o homem, faz parte do homem. Então, a família é muito importante, principalmente para nós. Aleluia! E nesse momento em que eles estavam nessa situação, eles choraram, mas choraram tanto, por quê? Porque eles já não tinham mais esperanças de reverem suas esposas, seus filhos. É um momento muito triste para o homem chegar a esse ponto. Mas eles choraram tanto que não saiu mais nada da garganta deles. Então, o que restou? Restou que eles precisavam culpar alguém. E esse alguém era justamente Davi. Nós, muitas vezes, quando nos vemos em situações desse tipo, nós também temos que procurar alguém para colocar culpa. Não, mas a culpa é do pastor Paulo. Pastor Paulo, porque fez isso, aquilo. Então, nesse momento, irmãos, no momento de desespero, de tristeza, de angústia, nós muitas vezes culpamos alguém. Culpamos a igreja, culpamos o presidente da república, culpamos o professor, culpamos tudo, menos nós, porque nós somos sempre inocentes. E aqui no versículo 5 diz também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi, como era um ser humano igual a nós, Davi também se angustiou, como todos os outros. No versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que é que você faria no lugar de Davi? Você iria fazer como seus homens, colocar a culpa em alguém, se angustiar, chorar até não poder mais e colocar o seu pó
no chão e não fazer nada. Não foi isso o que Davi fez. Ele estava assim, amargurado como estavam os outros, estavam tristes, porque tinham perdido sua família. O ser humano, nessa situação em que nós estamos com o coronavírus, eu creio que teve muita gente que está numa situação de angústia, numa situação de desespero, perdendo seus familiares, alguns achando que podem ser afetados e perder toda a família. Mas é nessa hora, irmãos, que nós devemos levantar os nossos olhos e olhar para Deus. Foi isso que Davi fez. Já tomou as providências. Aqui que nós aprendemos com Davi. No versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. A estola sacerdotal, ela era pedida quando havia uma situação de emergência, uma situação em que eles tinham que consultar a Deus para saber o que é que Deus ia instruir a eles. Davi aprendeu desde pequeno a depender totalmente de Deus. Versículo 8, então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Uma palavra de ânimo para aquele homem e para aqueles homens que estavam desesperados. Por que, irmãos amados? Porque esses amalequitas, eu creio que eram um exército muito grande. Porque, como acabamos de ler no versículo 19, no versículo 17, escaparam 400 moços. Isto é, os guerreiros de Davi eram 600, mas 200 ficaram cansados e só 400 foram combater contra o inimigo. E eles foram e combateram. E Davi, porém, com 400 homens, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Naquele exército também tinha pessoas bem fortes e outras que mais fracas. E aquele pessoal fraco foi ficando para trás. E ficaram para trás 200 homens. Então Davi pegou os 400 e foi libertar os seus familiares com 400 homens. E encontraram um egípcio no caminho que fazia parte desse bando. E justamente esse egípcio levou para onde estava o bando. E como diz o versículo 15 aqui, disse-lhe: Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás a mão de meu senhor, e descerei te guiarei esse bando. E descendo guiou os que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Isto é, toda a riqueza que havia na cidade de Ziclag, inclusive as mulheres e crianças, levaram tudo junto, além de aquilo que eles conseguiram na terra dos filisteus. Então havia muita riqueza, havia muito despojo. Versículo 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 homens que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aqui nós podemos aprender várias lições. Em primeiro lugar, quando estamos numa luta muito grande, em que nós aparentemente perdemos tudo,
E eu creio que muitos, naquele momento, acusaram a Deus. Deus, como é que tu permitiste que levasse minha esposa, minhas filhas, meus filhos, e eu agora estou sozinho? No começo eles acusaram a Deus, mas aqui fica uma lição para nós também. Aquele que nós acusamos se tornou aquele que trouxe a solução e devolveu tudo aquilo que nós perdemos. Aleluia! Glória a Deus! E Davi, ele tomou ânimo quando recebeu a palavra de Deus. Quando nós estamos nessa situação, devemos orar e achar consolo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é quem nos dá força. A palavra de Deus é que nos dirige e nos informa aquilo que devemos fazer, porque Deus é a solução. Aleluia! Não devemos ficar prostrados diante dos problemas e fazer como Davi, criar novo ânimo para ir atrás do prejuízo. E nós também, quando estamos em situação, muitas vezes achamos que perdemos muita coisa e que não vai ser devolvido para nós. É nessa hora que Deus fala para nós que Ele é Deus, que Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E Davi então foi atrás e é interessante aqui, irmãos amados, que com 600 homens ele lutou desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Quer dizer, ele praticamente lutou durante 2 dias. Imagine 600 homens. Se eles não tivessem a força que Deus deu para eles, e eles sabendo que iam lutar por seus familiares, eles redobraram os seus esforços. E por fim, feriu a todos eles, e 400 pessoas ainda fugiram. Então outras foram mortas, não sabemos quanto, mas eu sei que devia ser muito. Aleluia! Nós também não devemos ver quantos nós vamos enfrentar na nossa frente, porque Deus está conosco. Independente de quantidade, pode ser o mundo todo contra você, mas se você estiver nas mãos de Deus, e Deus disser para você, vai que eu vou te dar vitória, creia que Deus é o teu Deus e Ele vai te dar vitória. Segura na mão de Deus, que eu sei que Ele vai te ajudar nessa hora tão difícil que nós estamos passando, essa coronavírus e tudo mais, e nós estamos perdendo tantas coisas, mas eu tenho para mim que Deus vai devolver tudo aquilo que for perdido. Creia nessa palavra, irmão, creia nessa palavra, minha irmã, e fique com esse hino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
E a jornada é pesada e te cansa na caminhada. Segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus abençoe em nome de Jesus.